Olá pessoas, bem-vindo mais uma vez no canal. Para quem não me conhece, prazer, Rodrigo D'Angelo. Eu sou professor da área de elétrica, eletrônica, curso técnico, engenharia e fico aí brincando, né, me aventurando na cozinha, na área culinária, etc. Hoje a gente tem a receita de bolinho de arroz. A ideia é reaproveitar o arroz que porventura você tenha feito e sobrou. Caso você não tenha arroz aí já pronto e tal, eu vou deixar o card aqui do vídeo para fazer aquele arroz soltinho maravilhoso. A gente já colocou aqui a receita inclusive no canal. Com arroz pronto, ou se você quiser fazer ele, obviamente, fiozinho lá de óleo, pode pôr uma manteiga também, refoga um alho, uma cebola se quiser. Depois coloca uma xícara de arroz, coloca 2 xícaras de água, sempre, né, o dobro de água por quantidade de arroz que você colocou, e deixa cozinhar em fogo baixo com a tampa, tipo, ou com a panela entreaberta, com a tampa tipo um pouquinho, né, aberta. E depois que secar bem essa água, tá basicamente pronto o seu arroz. Então a ideia é só adiantando a receita, mas o card tá aí, obviamente, para você assistir. Com esse arroz pronto, deixa ele esfriar, obviamente, que a ideia é justamente o que sobrou aí, talvez que você tenha feito. Ele pronto, você vai colocar num bowl, numa tigela, aí você vai acrescentar um ovo, no máximo 1 xícara de farinha, então você vai meio que, tipo, vendo a quantidade que você precisa de farinha, justamente para você conseguir moldar esses bolinhos. Então, tipo, eu falo no máximo porque é justamente essa a ideia de você também fazer o ajuste com o leite. Então, é meia xícara de leite para 1 xícara de farinha de trigo, mas pode ser que você precise colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos de farinha de trigo, obviamente. Nisso, uma colherzinha de fermento em pó, normalmente uma colher de sopa mais cheinha e tal, ou até uma de café é o suficiente, que é só para deixar ele um pouquinho mais aerado. Você pode pôr a parte de tempero também, lembrando que o arroz já tem o seu tempero, mas pode colocar um pouquinho de pimenta do reino moída na hora, um pouquinho de páprica doce, noz moscada, louro em pó, etc. Um pouquinho de salsinha ou coentro, né, picadinho fininho. Coloca esses ingredientes, mistura bem, pode ser até com a mão inclusive, para facilitar, que aí você vai verificar a liga aí de como que tá nessa sua massa. E a hora que ela estiver num ponto que basicamente você consiga moldar, é basicamente começar a fazer as bolinhas. Uma bolinha não muito grande. E a ideia é fazer tipo ela frita, só que usando a air fryer. Então a gente não vai usar o óleo. O óleo que está aqui é só para fazer o arroz, caso obviamente você não tenha ele já pronto. Então a base justamente é essa. E saudável, porque a gente vai fazer ela justamente na air fryer. Então é basicamente essa a ideia. Como eu não tenho arroz aqui, eu vou fazer ele agora na hora, obviamente. E nisso já vou começar a preparar os outros ingredientes, colocar aí no bowl só para adiantar. Então a ideia da farinha, do leite, do fermento, etc, o ovo, já preparar a parte do meu tempero também. Então vamos aí dando sequência. E já sempre aproveitando, obviamente, quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, né, dá aquele joinha aí pra gente e toda aquela moral pra nós. Valeu! Nosso arroz feito, bem temperadinho. Já misturei uma parte dos ingredientes, o ovo inteiro, a meia xícara de leite, o coentro, um pouquinho de salsinha, o fermento em pó. Se você quiser colocar um pouquinho de queijo fresco picadinho também, ou queijo ralado, que aí dá um toquezinho obviamente de queijo, fica gostoso. Que é o caso justamente aqui, eu coloquei um pouquinho de queijo fresco. Então você vai meio que adaptando a sua receita. Um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou justamente incorporar o arroz aqui nessa mistura e ir acrescentando a farinha até chegar num ponto de liga que eu obviamente consiga moldar esses bolinhos aí com a mão e não fique grudando. E ele tem que ficar firminho, porque como a ideia é justamente fazer na air fryer, ela, tipo, obviamente não pode ficar tão mole justamente para que não escorra, né, tipo, pela grelha da air fryer, diferente de quando você vai fazer no óleo. Mas como a ideia também é justamente fazer ele mais saudável, a gente segue por essa linha. O arroz incorporado, e agora eu estou começando a incorporar justamente a farinha. Então eu vou colocando aos poucos. No final vai dar mais ou menos 1 xícara cheia, só que você pode ir colocando ela justamente aos poucos e ir verificando a liga aqui da sua mistura da sua massa. Prontinho, toda a farinha também incorporada, foi basicamente a xícara inteira. Ela tá bem, tipo, sequinha, durinha, então a gente vai passar um pouco de margarina na mão e começar a fazer justamente essas bolinhas. E aí, obviamente, com a margarina na mão você facilita com que também não grude, mesmo ela tendo sequinha, facilita o processo. E aí é colocar na air fryer e deixar, tipo, assando ou fritando, vamos falar assim, entre aspas, por basicamente uns 10 minutos a 180 graus. Aí fazendo justamente as bolinhas, o ponto da massa ficou legal e justamente para não grudar na mão, facilita bastante passar um pouco de margarina, que é o que a gente vai dar sequência aqui justamente para mostrar meio que o passo a passo. Então pega um pouquinho de margarina,
os dois dedinhos, espalha nas duas palmas da mão, pega um pouco de massa e você consegue fazer a sua bolinha, tipo, de maneira fácil e ela não gruda, obviamente. Então é um jeito de você preparar. Tem gente que na hora que tá fazendo a bolinha dessa maneira, coloca primeiro numa travessa, numa assadeira e leva ela pro congelador. É um jeito também de facilitar na hora de você fritar ela ou obviamente assar. Como a ideia de fazer ela aqui na air fryer, eu posso, né, colocar ela nessa travessa e deixar ela, né, tipo, baixar bem a temperatura como se fosse já no ponto de congelar para depois fazer a fritura. A mesma ideia se for tipo fazer no óleo, por exemplo. 180 graus, 10 minutos aproximadamente. É só colocar agora aqui para fritar. Prontinho, depois de 10 minutos na air fryer, tá pronto aí seus bolinhos de arroz, bem saboroso e ó, saudável. Bom apetite, pessoal. Aproveitem.